que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscite. A realidade do céu, a realidade do inferno, uma pessoa no céu, no seio de Abraão, outra pessoa no inferno, e lá eles conseguem. Interessante aqui que a gente vê, é que quem está no inferno, vê o céu, mas quem está no céu não via o inferno. Se você observar no texto, você vai ver isso, né? O rico viu quem estava no céu, mas quem estava no céu não via o inferno. E esse diálogo entre essas 3 pessoas tinha uma intenção: ensinar para a gente que, primeiro, o inferno e o céu existem, que pessoas vão para lá, mas que de fato Deus não criou o inferno para o ser humano. Num outro texto, Jesus diz que criou para Satanás e os seus anjos, porque ele era Lúcifer, que era um anjo de luz, que habitava no céu, e quando foi achado em seu coração iniquidade, ele foi lançado de lá, e junto com ele trouxe 1/3 dos anjos do céu, e hoje são demônios que estão soltos na face da terra, até que Jesus volte. E nesse inteirinho, enquanto Jesus não voltar, todas as pessoas que morrerem nesse tempo precisam morrer crendo em Jesus. Porque aqueles que morrerem, que confessaram Jesus e andaram com Jesus aqui na terra, serão aqueles que vão para o seio de Abraão. Porque aqui o texto mostra uma pessoa que morreu chamado de mendigo, mas na verdade não é a pobreza ou a riqueza que joga uma pessoa no inferno. A questão é a incredulidade. Tá certo? Vamos manter os nossos olhos nessa questão. É muito importante. E quando é que a gente aprende a respeito dessa transformação de um anjo que virou demônio? Aí você vai abrir em Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 ao verso 19. A linguagem aqui é um pouco estranha, mas é o relato de Lúcifer sendo jogado na terra. Veja o texto comigo. Filho do homem, é Deus com Ezequiel. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando de Lúcifer. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. O cara era bonito demais. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado. Até aqui está falando do anjo, beleza, estava abençoado. Só que agora vai começar a dizer para nós e mostrar a derrocada dele. Até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? É o pecado costumeiro, é o pecado que você sabe que é pecado e você peca porque quer. Isso é iniquidade. Tá? Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Foi criado, ele era um anjo, e agora ele foi lançado em terra como um demônio, porque foi achado no seu coração iniquidade. Apocalipse, capítulo 12, de 7 a 9. Agora está mostrando como aconteceu isso em Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esse é o relato de que o inferno existe, Satanás e os seus anjos existem, e eles estão aqui na terra. O outro texto é Isaías 14, de 12 a 15. Já é uma outra visão também da queda de Lúcifer. Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, que significa portador da luz. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha o que ele tinha no coração e por que ele virou demônio mesmo sendo anjo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao abismo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o inferno foi criado exatamente para que no final ele fosse lançado para lá, e não para que o homem fosse. Mas no pecado de Adão, a maldição veio sobre todos nós, e agora é necessário que haja um conserto, que haja uma conversão. Então todo ser humano, para ir para o céu, precisa se converter a Jesus Cristo novamente. Ok, gente? Isso é o básico. Eu estou dando fazendo uma retrospectiva bíblica a respeito disso. Eu provei aqui biblicamente sobre o inferno, eu provei biblicamente sobre a queda de Satanás, de Lúcifer, e agora a gente vai ver que as pessoas aqui da terra estão atormentadas exatamente por conta disso, porque o que se prova aqui é que a vida continua após a morte. Jesus disse isso.
Então, quando a gente sepulta alguém, a gente está ali sepultando apenas um corpo, porque a alma daquela pessoa já foi para a eternidade. E na eternidade a vida dela vai continuar, ou no céu com Jesus, se ela confessou Jesus aqui na terra, ou no inferno com Satanás. E aí você ouviu o texto em que o rico estava no inferno. Ok? Pastor, por que o senhor insiste em relatar essas questões? Porque, veja bem, se você for hoje nas igrejas que a gente costumeiramente vão ver nas televisões, pouca gente se fala do inferno hoje. Pouca gente está falando em demônios, Satanás, o perigo do pecado, porque as igrejas se tornaram um encontro de louvorzão, beleza, vamos lá, vamos cantar, vamos levantar a mão, vamos adorar, pereré, pororó, e todo mundo entra de um jeito e sai do mesmo jeito que entrou, e não tem conscientização de que precisa haver uma transformação a cada dia nos nossos corações a respeito do pecado e do afastamento de Deus. E muita gente está entrando na igreja, está cantando o hino, volta para casa endemoniado. Eu recebi um vídeo aqui agora, de um cara, eu já tinha visto, um irmão mandou para mim, de um cara cantando uma música da Cassiane, você já deve ter visto, todo travestido, mudou a letra, exaltando Beelzebu. Tem gente que está entrando na igreja, não ouve uma palavra de impacto, não é chamada para a conversão, para o arrependimento, e do jeito que entra, cantou e saiu. Esse cara cantou e está no inferno. E aí essa é a nossa preocupação, e eu não vou deixar isso acontecer com a gente aqui. Ainda que o mundo te conduza para perto dele, a igreja precisa te conduzir para perto de Jesus, amém ou não? Porque senão, a gente cai naquela esparrela de que a igreja está ficando meio parecida com o mundo. Gente, eu vi um outro vídeo anteontem ou ontem, de um negócio, parecia um grande clube de funk, não sei se você viu, um lugar com lanchonetes, um lugar parecia uma rave, e o cara foi saindo e foi filmando, ele falou assim, sabe aonde eu estou? E aí deixou mostrar em cima na parte de chegada, Igreja Batista de não sei o que lá das quantas, parecia uma rave o negócio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás existe, o inferno existe, e se a gente entrar na onda do mundo, no livro de Tiago diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pode ser amigo do mundo? Pode, o problema é de quem for. Agora, eu e você temos o discernimento para não sermos enganados e termos no nosso coração a iniquidade que nos faz ser enganados achando que a gente é religioso, mas no fundo está indo para o inferno. Então, a vida continua após a morte, porque Jesus mesmo ensina isso. E tem pessoas que perguntam, será mesmo? Será que tudo é aqui mesmo? Será que tem vida após a morte? Qual é o perigo disso? O mundo, pastor, já é um inferno, alguns dizem. Não é não. O mundo está brabo, mas você não tem noção do que é o inferno. O que o rico falou aqui, deixa ele molhar a ponta do dedo dele e colocar na minha boca, porque eu estou ardendo num fogo que não para. Eu estou ardendo num fogo que não cessa. E você já deve ter visto alguém aí que te deu o relato de que foi um dia arrebatado e viu o inferno. O relato é sempre o mesmo. Porque Deus já chegou a mostrar para alguém aí, eu quero ver anjo. Né? De branco, de preferência, para não tomar susto. Porque os bichos são grandes, né? No geral, eles são grandes. Os anjos caídos se transformam em figuras horrendas, porque eles têm prazer de assustar. E a proposta deles sempre é, eu te dou tudo aqui na terra. Teve uma mulher que falou que Satanás se materializou
na sala dela e negociou com ela e falou: te dou tudo aqui na terra. E aí ela já estava indo na igreja, ela virou para ele e falou assim: eu quero aqui na terra tudo, mas também eu quero lá no céu. E aí o demônio virou para ela e falou assim: lá no céu eu não posso te dar nada, porque lá não me pertence. Aqui eu posso te dar tudo que você quiser, fama, dinheiro e poder. Lá no céu não tem negócio lá. E é isso que tem se ouvido, né? Porque tem gente que fala que o mundo já é um inferno. E de fato há muitas coisas, né? Hoje a gente vê, nós estamos numa iminência de ter uma terceira guerra mundial, né? Israel já está bombardeando o Irã, a Rússia já está se juntando, a China já está se juntando ao Irã, estão indo contra Israel. Nesse inteirinho, Estados Unidos vai se juntar a Israel também. Nós estamos na iminência. E se acontecer, o que a Bíblia diz é que nós estamos muito perto da volta de Jesus. Porque ele diz, no capítulo 24 de Mateus, que quando houver guerras e rumores de guerra, terremoto, pai matando filho, filho matando pai, e essas coisas começaram a acontecer, a multiplicação da ciência, é sinal de que Jesus já está voltando. Tudo que eu acabei de falar já está acontecendo. Tudo. Até a questão do chip já estão colocando agora. Tem um chip que coloca aqui na testa, tem um chip que coloca aqui na mão, já está funcionando na China. Então é real, graças a Deus. Por quê? Porque nós acreditamos na Bíblia e nós não estamos sendo enganados. Cada dia está acontecendo mais. Por outro lado, eu fico preocupado porque eu ainda tenho um irmão para salvar. E eu não sei a você, mas a gente precisa salvar a nossa família. Porque daqui a pouco o céu vai se abrir. Os anjos vão descer com grande trombeta. O céu vai virar uma grande luz. Jesus vai vir com os anjos até as nuvens. Ele não bota mais o pé aqui. E a Bíblia diz que aqueles que são crentes, salvos, redimidos, vão ser arrebatados até os céus. E depois dali, quem ficar, rapaz, vai ser feio o negócio. E daqueles que ficarem, ainda alguns serão salvos, mas muito pouco. Por quê? Porque o Espírito Santo será tirado também na terra, né? Então, olhar para esse texto aqui, a gente pensa que guerra, rumores de guerra, a gente está ficando com medo de tudo, a gente não pode ter segurança nenhuma em lugar nenhum, né? Aquilo que era errado agora está se tornando certo, a ética está mudando, né? Hoje o poste está fazendo xixi na cabeça do cachorro, o que era justiça se tornou injustiça. Há tudo na Bíblia, gente, tudo na Bíblia. E a gente está vendo e ficando apavorado, né? Porque as pessoas que não receberam o Espírito Santo de Deus, não têm discernimento, não entendem o que está acontecendo, para eles está tudo bem. Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, a gente está vendo isso claramente, sem exageros. E eu não sou exagerado com isso. Hoje mesmo eu estava sentado no sofá assistindo a questão da guerra lá no Irã e fiquei pensando. Aí eu mesmo me perguntei, não era para você estar meio apavorado, não? Aí depois eu mesmo me respondi, não vai adiantar nada, vai acontecer mesmo, né? Agora, imagina a cena, um país que está a 2.000 quilômetros de outro país e lança um míssil que vai lá e alcança aquele país. Final dos tempos, gente. O míssil passa por cima de outro país e cai no segundo país. Negócio louco, né? A gente pensar isso. Ainda bem que nós, brasileiros, pelo menos, por enquanto, a gente não se meteu com guerra em ninguém, não. Mas já imaginou? Do nada uma bomba cai na sua cabeça? Né? O tempo todo é o que está acontecendo naqueles países lá. Se dependesse desse governo aí, ele já tinha matado todo mundo. Esse boca aberta aí não sabe o que faz, né? Fica falando besteira, fica falando bobagem, está na hora de aposentar ou morrer, né?
para que alguém possa assumir esse país que tenha inteligência, não é? Pelo menos esteja atualizado, né? Do mundo atualizado, porque o que a gente vê aí é loucura, né? Falando bobagem, na hora errada, no lugar errado, com pessoas erradas. E não estou nem falando uma questão de opção política, não. Estou falando aquilo que a gente está vendo. Só não vê quem não quer. Ainda tem gente que não consegue ver, né? O próprio Netanyahu falou, né? Esse bobo da corte que está aí no Brasil, eu gosto do Brasil, mas não gosto desse bobo não, porque ele só fala besteira. Só fala bobagem, porque não sabe o que está falando realmente, né? Enfim, ainda assim a gente vê que o inimigo trabalha, né? Trabalha nesse meio, inclusive, exatamente para que muitas pessoas, até hoje, a gente vê sendo mortos, como houve com Hitler, e aquela historiada toda que a gente já sabe aí. Concentrando naquilo que o texto nos fala, Isaías 14, 12, mostra que ele caiu do céu, e ele foi lançado na terra, e é ele que está manipulando tudo. E aí eu vi um vídeo de um cara endemoniado. A polícia prendeu um cara endemoniado, né? E o cara com os olhos, sem piscar, só falava assim com a polícia: mata ele. Quem viu esse vídeo? Viram não? Mata ele, dá um tiro nele. A boca do rapaz falava isso, mas era o demônio. Por que que o demônio queria que a polícia atirasse nele? Porque estando ele possesso, dali ele já ia direto para o inferno. Entendeu? Por isso que a justiça precisa ser justa, né? Porque num caso desse, o cara leva para a prisão, cumpre a pena, dá oportunidade para o cara se arrepender, ou quem sabe lá ser alcançado pelo Evangelho. Porque se não for, já está no inferno, porque já está possesso. 99% dos caras, das pessoas que são violentas, e aí a gente vê os sintomas espirituais. Vamos aqui concentrar em quem está com problema sério espiritual. Sintomas espirituais: audição de vozes, batuque, cantigas, ameaças, palavrões. As pessoas ficam com isso na cabeça. Impedimento para ler a Bíblia. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, você pode ter certeza que tem uma batalha espiritual contra você. Vence ela. Você precisa ler a Bíblia, porque se não lermos a Bíblia, a gente não vai crer. Se não crermos, vamos ser condenados. A batalha contra a leitura bíblica, a batalha contra a oração, é uma batalha da carne e dos espíritos malignos, que não quer deixar você crescer. Não sei nem como você está aqui hoje à noite, porque eles tentaram de tudo para você não vir aqui, sabia disso? Tentaram de tudo para você não vir aqui. Quem teve problema para chegar aqui? Muita gente, né? Sempre muita batalha. Eles não querem que você aprenda, eles não querem que você saiba, porque enquanto o povo está sem conhecimento, está dominado. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. A verdade liberta a gente, a mentira condena, mas a verdade liberta. E ele falou: eu sou a verdade. Por isso o tempo todo temos que aprender sobre Jesus. Então, pessoas que estão tendo audições de vozes, batuque na cabeça, cantigas, ameaças, palavrões, impedimento para ler a Bíblia e orar, dons mediúnicos, atrações pelo ocultismo. Eu gosto muito, pastor, de ver um filme de terror, daqueles que os capetas parecem mesmo. Isso é o demônio mesmo que está fazendo você sentir isso. Entendeu? Porque não é normal isso. Não é normal. Sonolência nos cultos. Tem gente que senta aqui, meu filho, chega sonha. É uma batalha. Entendeu? É uma batalha. Por isso que você tem que lutar, né? Para vencer esse negócio. Senão você também não cresce. Porque aí é corpo presente, mas a alma já está, né, longe, dormindo. Sintomas emocionais. Quem está com problema espiritual: muito medo, excesso de medo, porque medo normal todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo do botijão de gás explodir, todo mundo tem medo.
Todo mundo tem medo de um acidente quando pega o carro, normal, todo mundo tem medo. Agora, quando o negócio é exagerado demais, tem algum problema espiritual junto perto de você. Pensamentos e sentimentos sem controle, você precisa dominar o seu pensamento. Quem já não acordou com a música desgraçada na cabeça que a música não sai? É ou não é? Eu morava num apartamento alto assim, e na frente dele, na Avenida São Fidélis, na frente dele assim tinha um bar, eu já contei isso aqui, tinha um bar. E eu amanhecia ouvindo Alcione e dormia ouvindo Zeca Pagodinho. Você imagina a minha mente quando eu acordava, né? Aí eu tinha que reprogramar, colocar um louvorzão de manhã para poder alimentar a alma, porque o corpo já estava alimentado, meu filho, né? Se dependesse, eu ficava cantando samba o dia inteiro. Graças a Deus que eu saí de lá. Aí hoje é uma oficina, lá acabou o bar. Passei lá, falei, por que não acabou na minha época, né? E por trás da minha casa tinha a galera lá né? Quantas vezes eu à noite estendi a mão para lá. Então, pensamentos e sentimentos sem controle, desejos obsessivos como vícios. É um vício que não tem controle, você está numa batalha espiritual. Surtos de agressividade. Ficou com raiva, quebra tudo. Isso é espiritual. Por quê que é espiritual? Porque quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que tem frutos do Espírito. E frutos do Espírito, dentre eles, é domínio próprio. Você pode ficar com raiva? Todo mundo fica, né? Agora, quebrar tudo só porque você não gostou de alguma coisa, pega o celular, joga no chão. Às vezes costuma ser meninice também, né? Briguei com a mulher, quebrei o laptop. Às vezes pode ser meninice também, né? Mas tem que ter controle, né? Domínio próprio. Depois vai ter que comprar outro laptop mesmo, não tem jeito. A gente tem que ter noção disso, porque senão isso pode ser ira, agressões, xingamentos exagerados, batalha espiritual. Quadros emocionais desconhecidos por terapeutas ou depressão que não sai, depressão que não acaba, espera aí, tem alguma coisa errada. Compulsão por sexo pervertido. Teve um cara que casou com uma menina, e ela veio no meu gabinete uma vez, depois de casada, e falou assim, pastor, tem um negócio estranho com meu marido, porque o senhor conhece minhas roupas, o senhor me vê aqui na igreja, mas o meu marido falou que é para eu colocar umas roupas mais sensuais. Aí eu falei, mas dentro de casa? Ele falou assim, não, na rua. Eu falei, uai, quando eu dou palestra para casais, eu falo com as meninas para botar as roupas sensuais para o marido. Agora, para a rua, não faz sentido. Aí passou o tempo, o cara se revelou. Preciso explicar, né? Então, a gente começa a ver que tem algumas coisas que são eminentemente espirituais também. Sintomas físicos, enfermidades sem diagnóstico, já falei, vai ao médico, faz tratamento, faz vários exames, ninguém sabe o que é. Teve alguém que me falou essa semana, pastor, eu preciso trazer uma menina para o senhor orar por ela, porque ela está com sintomas aí que ninguém descobriu até hoje o que ela tem. Provavelmente é demônio. Provavelmente. Entendeu? Deve ter chegado nela por alguma porta que a família abriu, ou ela mesma abriu, se estabeleceu igual a mulher do texto que nós lemos, né? Uma coisa, ferida na perna. Eu tinha um amigo meu que tinha uma ferida na perna que não sarava de jeito nenhum. Mas não é a diabetes? Não. No geral, ferida na perna, muita dor no estômago, problemas intestinais, que não cessam e não são identificados, tem a ver com batalha espiritual, entendeu? Enfermidade sem diagnóstico, pressão na cabeça e no peito, uma angústia. Você amanhece com angústia, você adormece com angústia, aquele aperto no peito, sabe?
aquela coisa que parece que vai ter um infarto. Você vai no médico e faz um ecocardiograma lá e aquele outro exame lá, e não deu nada, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Desmaios pode ser uma questão fisiológica, precisa fazer avaliação, se não é, pode ser também espiritual. Queimação nas pernas, má circulação, inchaço e retenção de líquidos. Primeiro vai no médico. Não estou falando que tudo isso é demônio, não. Primeiro vai no médico. Não descobriu o que tem, aí você vai procurar, né, os irmãos para orar por você, vai fazer um jejum, vai lutar espiritualmente, porque pode ser que você está sendo oprimido pelo inimigo. Dor de estômago, fisgadas na coluna, quadro alérgico, feridas que não fecham, tremuras, febre do nada, pesadelos com perseguições constantes. Quando eu estou em batalha espiritual, eu sonho muito com perseguições. Eu já sei que é batalha. Eu já sei que no outro dia eu vou atender alguém, eu vou ministrar alguém. Então, na madrugada, eu já acordo com sonhos tenebrosos. Aí eu já acordo, joelho no chão, e falo com Deus. Pode mandar embora, porque não vai adiantar querer me botar medo, não. É sempre dentro de uma favela, com os caras correndo atrás de mim, armados. Entendeu? Eu já sei que é batalha espiritual. Tem gente que vê bichos, cobra. Quando você sonha muito com cobra, tá? Você está numa batalha espiritual. Acorda, ajoelha e ora e fala: Senhor, que o teu Espírito visite os meus sonhos. Eu quero ter sonhos do céu e não do inferno. E eu declaro, diabo, bata em retirada em nome de Jesus. Não precisa gritar, não precisa nada. Você tem autoridade no nome de Jesus. Agora, se viver no pecado e tentar ter autoridade contra o inimigo, você não vai ter, não. Ele vai te arrebentar mais ainda, entendeu? Toma cuidado, tem que ter vida consagrada. Pesadelos com perseguições. Viagem fora do corpo. Tem gente que sonha que saiu do corpo, vai na sala, vai na cozinha, entendeu? Isso é batalha espiritual. Se chama viagem astral. Quem faz isso são os bruxos que fazem isso. Então, não é normal, tá? Isso é batalha espiritual também. Premonições ruins. Tudo que eu sonho acontece, mas o tudo que eu sonho acontece são coisas ruins. Não é de Deus, não. Não é de Deus. Tá? Se você sonha e as coisas acontecem boas ou ruins, pode ser que Deus está te dando um dom. Agora, se tudo que você sonha é ruim e vai acontecer e acontece, pode pedir a Deus para fechar essa porta espiritual na sua mente, porque você está sendo atacada. Tá? Diagnóstico, sondagem. Como que a gente faz esse diagnóstico? O texto diz que Jesus perguntou, no capítulo, abre aí, Marcos capítulo 9. Já estou acabando já, mais 10 minutos só. Marcos capítulo 9. Vamos ler do verso 14 em diante, é a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Tem gente que cai às vezes no chão e espuma a boca, mas às vezes não é demônio. Às vezes é epilepsia. Tem que saber discernir isso também. Se o médico já deu o quadro, que é epilepsia, não diga que é demônio. Agora, se acontece isso e não foi diagnosticado, provavelmente é demônio. Entendeu? No geral, quando a pessoa cai assim, você olha para a mão da pessoa, no geral, quase 99% da pessoa que cai no chão assim, que é demônio, ela faz isso com a mão, ó, como se fosse uma garra de um passarinho, de um gavião, tá? Sempre faz isso, tá? Sempre bota a mão para trás e faz isso, é demônio. Pode ter certeza que pode mandar sair que é demônio. Agora só manda sair se você tiver em autoridade, tá? E trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, responderam. Por que Jesus fez essa pergunta? Exatamente para saber do histórico da família, do histórico da pessoa, entendeu? Porque às vezes a pessoa fez um pacto, em determinado momento, consagrou e precisa voltar lá e desfazer o pacto. Por exemplo, tem gente que faz um pacto de sangue, corta alguma parte do corpo, né? Naquele momento o sangue foi a aliança que ele fez com as trevas. Precisa voltar lá. Quem vai fazer a libertação com aquela pessoa, ela volta lá naquele momento, faz a pessoa voltar lá na memória, né? Porque fisicamente não dá. E ela vai tirar aquele sangue da mão do demônio. Como que eu faço isso? Me arrependendo. Eu me arrependo de ter feito pacto com o diabo. Eu não sabia, fui enganado, e eu me arrependo e eu retiro da mão das trevas o sangue que eu jorrei, porque o sangue de Jesus já foi vertido na cruz, e o sangue dele me purifica, entendeu? E aí, normalmente, quando a pessoa vai fazer isso, ela cai possessa. Por quê? Porque o demônio vem naquele momento, porque a pessoa está tentando desatar a legalidade que deu. E aí quem está fazendo o processo de libertação tem que ficar atento. Por isso que o processo de libertação tem que ser feito com pessoas preparadas, com pessoas treinadas, não pode ser qualquer um. Quem lida com batalha espiritual nunca ora com os olhos fechados, sempre com os olhos abertos. Por quê? Porque naquela hora a pessoa manifesta, dá um pulo. Se você tiver com os olhos fechados, você vai tomar um susto ou então uma pancada, né? Então você precisa estar preparado para ajudar essa pessoa a se libertar. E aí dá uma ordem, o inimigo vai ter que ir embora, porque aquela pessoa já se arrependeu, já entregou a vida para Jesus. O diabo só precisa de uma ordem para ir embora. E aí quem manda é quem está fazendo a libertação. Entendeu? Pastor, eu posso me auto-libertar? No geral, não. Mas se você estiver sozinho, você faz. Bota a mão na sua própria cabeça, está sentindo alguma coisa, fala com o diabo, sai daqui em nome de Jesus. Entendeu? Sentiu alguma coisa, tenebrosa no meu quarto, eu vi um vulto, bate em retirada, sai daqui agora, em nome de Jesus, a casa aqui pertence a Jesus. Entendeu? Seu filho chegou drogado, entrou dentro de casa, a primeira coisa que você faz, não precisa gritar, fazer muito alvoroço não, diabo. Eu sei que você veio com ele, pode bater em retirada, aqui na minha casa o dono sou eu, e eu dou autoridade a Jesus, solta a vida do meu filho e bate em retirada. Entendeu? É você que manda na sua casa. Por isso você chama ou o diabo, ou Jesus para estar na sua casa. E aí eu vou ensinar de novo, porque as pessoas acostumam com um mau hábito. A autoridade espiritual na sua casa é sua. Não precisa chamar ninguém para fazer isso.
não precisa chamar missionário, não precisa chamar pastor, você que é a autoridade da sua casa. Diga amém, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês acham que a gente tem mais poder do que você. Nós temos autoridade, poder não. O poder está no nome de Jesus. Certo? E aí, se você chama um missionário, esses missionários aí que vocês encontram por aí, e o cara vai lá e ora a sua casa, ele vai ficar ali? Ele vai morar ali? Ele vai continuar ali? Não. A hora que ele sair, o demônio volta. Então você é que tem autoridade para mandar embora, manter uma vida de santidade e sempre orar pela sua casa. Você tem uma loja, tem um negócio, consagra ao Senhor Jesus, é você que faz isso. Não precisa eu ir lá, não precisa ninguém ir lá. Quem gostava disso, quem gosta disso, são aquelas pessoas que botam um anelzão na mão e só falta pedir às pessoas para beijar o anel. Isso é idolatria. Ninguém tem mais autoridade do que o outro, se é feito em nome de Jesus. Entendeu? Então tem umas neopentecostais aí que os caras botam uns roupão, botam uns anéis para dizer que eles têm todo o poder. Não, é mentira isso. Os padres faziam isso. O padre dá um anel para beijar. Isso é idolatria, é proibido pela Bíblia. Entendeu? Você tem autoridade, desde que a sua vida pertence a Jesus e você está com a sua vida consagrada. Diga amém. É só isso, tá? Ah, mas eu não estou com a minha vida consagrada. Uai, então começa a consagrar. Começa a se abrir mão do pecado, começa a abrir mão da mentira, começa a abrir mão do que é errado, começa a buscar Jesus, começa a cantar para Ele, adorar a Ele, ser dizimista e ofertante, entendeu? E se consagrar totalmente a Ele, porque aí você chega na sua casa, meu filho. Ele não tem outra escolha, ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque Davi falou o quê? Contra o Golias? Eu vou contra ti, completa. Em nome do Senhor dos Exércitos. Foi só uma pedrada, meu irmão. Você pensa que Davi era tão bom de mira assim? Não, é em quem ele estava indo, no nome, na autoridade. E foi só uma pedrada. Se o bicho era tão grande assim, uma pedrada não ia resolver também não. Aquilo ali foi uma manifestação do poder de Deus. E é muito importante a gente entender isso, porque eu acho que quarta-feira passada eu falei isso. Davi só foi levado para ser rei sobre o povo de Israel, depois que ele venceu um leão, depois que ele venceu um urso, depois que ele venceu um gigante. E ele os venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus muitas vezes deixa a gente passar uns sufocos, uns perrengues, para saber em quem você está lutando, que nome você está lutando. Entendeu? Aquele vizinho problemático, né? Aquela situação da sua família que não resolve nunca, Deus deixa o problema acontecer para saber em quem você crê. Você está indo contra eles ou você está indo contra o que está neles? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então sua luta não é contra sua cunhada, sua luta não é contra seu primo, sua luta não é contra seu sogro, sua luta não é contra sua sogra, sua luta é contra o que está neles. E aí você vai lutar no mundo espiritual. E no mundo espiritual se luta como? Com armas espirituais. Jejum, oração, busca. Ah, mas eu vou lá no Monte da Codim. Ah, pode ir. Você vai pegar sereno lá. Porque lá tem mais poder do que aqui? Não. Mas pode ir, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. O que eu estou falando para você, que eu estou ensinando, é que às vezes as pessoas começam a criar métodos para poder dizer que a oração assim, assim, assado, tem mais poder do que a outra. Não. Você está orando em nome do Senhor Jesus? Da onde Jonas orou? Lá de baixo. Então não era lá de cima. Então não é no morro. Estava dentro do ventre. Devia ser um fedor danado lá. Já imaginou o estômago de uma baleia?
Devia estar uma caatinga desgraçada, né? E lá ele orou. E Deus não ouviu e tirou de lá, ainda saiu junto com vômito, misericórdia, deve ter ficado fedendo uma semana. Foi jogado lá, né? Orou de lá. Então, assim, não tem método, tem fé, tem submissão e tem consagração. É isso que a gente precisa aprender. Amém, gente? Todo mundo aí acordado? Então o inferno existe. O poder e a manifestação de Lúcifer aconteceu quando ele foi jogado na terra. Como que ele manifestou aqui e quem somos nós? E como que a gente identifica isso? E quando pastor, que a gente está numa luta espiritual? Deixa eu te falar, para encerrar. Hoje, agora, você está numa luta espiritual. Por quê? Porque nós somos de Deus. Quando nós assumimos o caminho que é Jesus na nossa vida, nós declaramos guerra contra o diabo. Então, não se descuide, porque o diabo está em guerra contra você, e você está em guerra contra o diabo todo dia. Se você não estiver em guerra contra ele, você está dominado. Ele está em você. Entendeu? Ou você está guerreando contra ele, ou ele está em você. Tá certo? Porque se você estiver em Cristo, você está no confronto. Ele está, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, Ele está, né, sempre por perto. E aí a gente não pode dar uma de bobão, tem que ficar ligado. Por isso eu me converti, eu sou de Jesus, aleluia. Mas a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. O tempo todo a gente está com Jesus, entendeu? É Jesus 24 horas por dia, né? É Jesus no almoço, é Jesus na janta, é Jesus no lanche, é Jesus dormindo, é Jesus acordado, é Jesus se divertindo, é Jesus trabalhando, o tempo todo, porque nós somos dele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas e nós fomos redimidos e lavados pelo teu sangue, por isso nós somos propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Não viva de outra maneira, não viva pensando que você tem liberdade para fazer certas coisas, não, você tem dono, você foi comprado e o preço foi alto, foi o sangue na cruz. Não viva de uma maneira diferente daquela que Deus tem como proposta para nós. Deus te chamou para ser um príncipe e uma princesa dele aqui na terra, e um dia nós vamos ser resgatados e vamos morar no céu junto com ele. Amém? Estou sentindo vontade de chamar aqui na frente alguém que está aqui hoje, que está afastado da igreja, que precisa voltar, que precisa se arrepender, porque ouviu essa palavra e precisa crer hoje. E eu quero orar por você. Tem alguém aí? Pode vir aqui da frente que eu quero orar por você. Você está afastado da igreja ou então nunca entregou a vida para Jesus. Deus está me falando que você está aqui hoje e eu quero orar por você. Pode vir aqui que eu quero orar por você. Vamos cantar? Vamos adorar? Depois eu vou orar. Pode sair do seu lugar. Tem alguém aqui hoje que precisa entregar a vida para Jesus. Quem é? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, depois vamos orar. Pode vir aqui na frente. Você precisa voltar para Jesus, quer entregar a sua vida para Ele. O que você quiser fazer, vem para cá que eu quero consagrar sua vida no altar do Senhor. Vamos adorar o nome dEle. Tem alguém aí? Pode vir. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Quero consagrar a sua vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E em teu nome as muralhas cairão. Há
em teu nome, todas as muralhas do inferno contra a minha casa, contra a minha família, cairão, cairão, cairão em teu nome, porque a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha herança, a minha geração pertence ao Senhor Jesus, pertence ao Senhor Jesus, mais alto, pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro, eu e a minha casa servimos a Jesus. Por isso, diabo, bate em retirada, sai da minha casa, sai da minha herança e sai da minha família, para a glória do teu nome. Eu consagro, Senhor, minha vida no teu altar, em santidade, para glorificar o teu nome. Cubra-nos com teu sangue, ó Deus, em nome de Jesus, e nos dê autoridade contra as trevas que batem em retirada, onde colocarmos as plantas dos nossos pés. Seja a terra abençoada e próspera pelo Senhor. Em nome de Jesus, consagramos tudo que temos e tudo que somos em teu nome. Bate em retirada todo espírito de enfermidade da minha família e da minha geração. Eu cancelo, eu anulo espírito de enfermidade, espírito de prostituição, espírito de pactos antigos, caia por terra da minha geração, em nome de Jesus. Espírito de divórcio, caia por terra, em nome de Jesus, porque sobre mim, sobre minha casa, sobre minha vida, está agindo com autoridade o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. De Jesus há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Aleluia. Glória a Deus. Não se esqueça. Toda quarta-feira eu te lembro isso. Chega na tua casa, coloca a mão nos umbrais da sua casa e declara: Senhor Jesus, essa casa é minha. É minha autoridade. E eu estou passando essa autoridade para o Senhor agora. Ele falou aqui o dia que ele pregou: vou viajar sozinho. Abre a porta do carro e fala: Senhor Jesus, entra no meu carro, senta aqui comigo. Não pare mais de fazer isso. Vai chegar no seu trabalho, tem aqueles parceiros de trabalho que são fofoquinha, perseguição, briga. Vai chegar no trabalho, vai entrar no prédio, chega antes, para um cadinho. Senhor Jesus, vai na frente do meu trabalho, vai na frente, Senhor. Eu consagro ao Senhor tudo que eu vou fazer hoje. Não deixe o inimigo se levantar contra mim. Eu bloqueio a ação dele em teu nome. Vai lá, bate seu cartão, vai trabalhar, vai chegar na faculdade, sei lá, onde você estiver, meu irmão. Aonde você chegar. Isso não é loucura, não. Isso é autoridade. Porque quando você faz isso, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Deus vai abrindo portas para que, além da gente não receber o ataque das trevas, Deus nos usar naquele ambiente. Amigo seu, amiga sua, patrão, sei lá, vai chegar e vai vir buscar em você uma palavra de Deus. Como você já orou antes e consagrou, você vai ter autoridade para ministrar
aquela pessoa. A gente viu que domingo o casal veio consagrar um bebê, e aquele bebê só foi consagrado aqui porque uma crente estava no hospital, no quarto, pegou um casal que já estava separado, ministrou o casal, pregou o evangelho, o casal se converteu. E era uma turma, entendeu? Que tinha umas complicações. Vieram para cá, casamento está ajustado, engravidaram, neném consagrado. Quando eu e você entendemos que nós somos embaixadores do reino de Deus, gente, a gente é usado onde a gente menos espera. Às vezes é na fila do ônibus, às vezes é dentro do ônibus, entendeu? É o cara do Uber que você pega, enfim, o tempo todo. Nós somos soldados do reino aqui na terra. Nossa missão está em andamento, amém? Nossa missão está em andamento. Nós não somos desse mundo. A autoridade está comigo e com você. Essa autoridade é o nome de Jesus. Nós já nos rendemos a Ele. Nós somos santificados por Ele. O sangue dele nos purifica todo dia. As misericórdias dele se renovam sobre nós todo dia. Por isso, não fique disperso. Você é um soldado. Por isso, pega a sua arma sempre e bota um óleozinho nela, né? Para ver se ela está atirando bem, entendeu? Sua arma é essa aqui, ó. Botar óleo é ler, é pegar, é entender. Porque se você estiver afiado com ela, você vai dar tiro no capeta o tempo todo. O tempo todo. E Deus vai usar você para salvar pessoas. E quando você chegar na eternidade, você vai ouvir uma palavra assim: vinde bendito do meu Pai. Quando foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Todas as missões que eu dei para você, você aceitou, entendeu e foi. Por isso nós não estamos aqui para descansar, não. Nós estamos aqui para avançar. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. Domingo estaremos juntos. De manhã 10 horas, à noite 19h30. Quem vem para EBD 8h45. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Quem está nos visitando, volte mais vezes, seja bem-vindo.